Salas de cinema em Belo Horizonte, dos grandes salões exclusivos à exibição de filmes, até a predominância das salas dentro dos shoppings. O Para Todos está no ar. Olá! A primeira exibição de um filme em Belo Horizonte se deu em 1898. De lá para cá, muita coisa mudou, e quem se dedicou a estudar essas mudanças foi o entrevistado de hoje, o pesquisador de cinema, Ataídes Braga. Confira agora. Olá, Ataídes, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu vou começar perguntando sobre a primeira exibição de um filme em Belo Horizonte, que é datado de 1898. Como foi essa exibição? Aqui, na verdade, o cinema existe, desde 1895. A partir de 1896, a gente já tem essas exibições desses filmes mundiais lá no Rio de Janeiro, depois São Paulo. E em Minas Gerais, a gente já tem registro, já em 1897, 98, junto com a cidade, no próprio processo de criação da cidade, que é de 1897, já existiam essas exibições. Normalmente, esses filmes eram os filmes antigos dos irmãos Lumière, depois algumas chegadas chamadas de vistas, assim, que foram as imagens que inauguraram a história do cinema, a chegada da Baía de Guanabara, depois muitas imagens de festividades, de cerimônias públicas, tudo isso passava e passou no cinema nessa primeira fase até 1900, 1905. Isso foi geral, mas a sala tradicionalmente, como a gente conhece até hoje, com espaço fechado, com ingresso pago, é só a partir de 1906 no Rio de Janeiro e 1909 aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Qual sala aqui? O Cine Comércio, que era aqui, onde era a Avenida do Comércio, logo aqui atrás, onde a gente está, aqui na Praça da Estação, que era um cinema que, nessa área que foi o embrião da cidade. Foi aqui que nasceu, aqui que é o projeto da Praça da Estação, a Praça Arão Reis, do próprio planejamento da cidade. A cidade de Belo Horizonte nasceu aqui nesse pedaço aqui da Praça da Estação, e essa Avenida do Comércio era uma grande avenida, e ali nasceu o primeiro cinema oficialzinho, bonitinho, pago, com os ingressos pagos. E passaram esses vários filmes. Em qual contexto histórico está inserido o surgimento das salas de cinemas na cidade? No mesmo contexto da história mundial, particularmente o desenvolvimento da sociedade capitalista, a chegada dos divertimentos públicos, porque já existia um monte de situações anteriores em vários lugares. As coisas aconteciam, as próprias exibições de cinema aconteciam em praças públicas, em atos de igreja, em clubes, em cafés, que em Belo Horizonte é muito, a partir da cidade, 1897 até 1909, é um tempo grande, muitas exibições eram feitas em cafés, os cafés famosos da Rua da Bahia, os cafés todos públicos usados da igreja. A igreja, tem vários da igreja ali em São José, ali na Afonso Pena com Tamóis, ali na praça. Então, vários, esse é o contexto. O desenvolvimento do capitalismo, o cinema é a primeira grande diversão de massa dessa sociedade capitalista, desenvolvimento das cidades, todas as cidades tem esse desenvolvimento no início do século. A Belo Horizonte é a criação originalmente, a partir de 1897. Então está nesse contexto de desenvolvimento urbano, centralidade e formação de divertimento público. As salas de cinema surgiram como grandes construções, grande glamour para acompanhar a modernidade da cidade, que estava surgindo na nova capital. E ao longo do tempo foi se espalhando para os bairros. Os cinemas que foram para os bairros, as salas de cinemas dos bairros, tinham o mesmo padrão do cinema do centro, essas grandes salas, essas grandes construções? A partir do desenvolvimento da própria cidade, a partir dos anos 40, a Belo Horizonte já cresce, além do famoso círculo da contorno, Belo Horizonte expande para fora da contorno e vai para todas as regiões. A cidade tem todo o bairro de Belo Horizonte, a partir pós-guerra, já 45, 46, você acha em todos os bairros de Belo Horizonte, pelo menos uma sala. Normalmente eram salas menores, 100, 200 lugares, voltado para aquela comunidade, e aí cada um, aí é um mapeamento que eu fiz no livro, cada um é inaugurado com um filme totalmente diferente. Sempre o que era comum era o peso da exibição do cinema americano, e isso é até hoje. Normalmente era essa influência do tipo de filme que o cinema americano estava fazendo. No pós-guerra eram literalmente os filmes de western,
eram os musicais, eram os filmes do Melu, chamado melodrama. Então esses três gêneros que vão ser aí hegemônicos na cultura americana, pelo menos 40, 50 e 60, todos eles inauguram e lançam cinemas aqui em Belo Horizonte. Então, esse mapeamento é fácil para você ver pelos próprios filmes que inauguram. Mas eram salas menores e aí cada um, de certa forma, cria o seu perfil. Mas como a exibição, a sala é em função da distribuição dos filmes, então a maioria dessas distribuidoras eram estrangeiras, norte-americanas em particular, tal. Mas a gente tem casos específicos, por exemplo, o Arte Palácio, que era de colônia italiana, então ele começa a passar filme italiano. A gente tem o Candelária, nos anos 50, que era mexicano, então ele começa a passar filmes mexicanos. O Cine México era da influência de uma distribuidora mexicana, então ele passa a passar filmes mexicanos. Então a gente vai criando esses nichos aqui na década de 50, 60, é bem tranquilo. O próprio Brasil, que é dos anos 30, nos anos 50 ele já passava outro tipo de filme, mas inicialmente ele passava muito, por exemplo, musicais americanos dos anos 30, quando foi inaugurado, porque era o gênero hegemônico, né, no cinema. Então, vários cinemas tinham esse perfil, mas o peso era isso, era da onde vinha, a origem era basicamente norte-americana. E na década de 60, 70, se nota uma decadência dessas salas. A partir de 45, expande-se ao limite, todos os bairros têm. A partir dos anos 70, 60, 70, já há uma volta, por exemplo, ao grande centro, a essa área central. Então, os próprios cinemas inaugurados nos anos 20, 30, perdem essa, muitos são fechados. O próprio Patê antigo na Afonso Pena, aquela região ali, Bahia, Afonso Pena, tinham várias salas de cinema, todas do início do século até os anos 50 e 60, muitos foram fechados. Há uma volta, essas que são maiores, que conseguem sobreviver, passa a reduzir a sua sala já, passa a investir numa programação mais diversificada, passa a passar vários filmes ao mesmo tempo, de várias tendências, de vários gêneros, e isso acaba criando um novo nicho de mercado. Depois entra algumas salas que são inauguradas nos anos 60, por exemplo, o Palladium, que hoje foi um grande projeto na época. O Palladium passa a exibir os melodramas, os grandes filmes de amor, as grandes comédias românticas. Isso vai ser hegemônico até o fechamento dele. Era um cinema nitidamente popular. Alguns entram para os filmes de gênero. Então, o próprio Brasil passou a passar filmes de karatê, que era o gênero hegemônico nos anos 60 e 70. Depois, os filmes de sexo, as pornô-chanchadas brasileiras, as pornô-chanchadas italianas, as pornô-chanchadas americanas, e depois, já nos anos 80, os filmes de sexo explícito. Essa mudança, esse perfil, essa decadência física da cidade, Belo Horizonte, por exemplo, há uma decadência muito grande na década de 80. O centro é todo remodelado, há um desemprego muito grande, uma violência muito grande, chegada de televisão, TV em cores a partir dos anos 70, videocassete a partir dos anos 80, já na sequência aí por consolidação, TV a cabo e desdobramento natural. Uma grande especulação imobiliária pelos espaços físicos decadentes. Então, há a chegada já nos anos 80 de igrejas evangélicas, de grupos de supermercado, sapataria, estacionamento. As salas são pressionadas porque era uma sala de cinema era sempre um grande imóvel numa localização muito interessante. Então, do ponto de vista imobiliário, sempre houve muita especulação. É um lugar muito favorável para um bom ponto comercial. Então, essas pressões todas, como um descaso, uma repetição de programação e principalmente a partir de 78, ainda embrionário, mas já a chegada do primeiro shopping aqui, que foi lá em 78, o BH Shopping. Ainda era muito longe, muito difícil o acesso, mas foi o primeiro desdobramento de um lugar muito longe, mas que trazia um perfil diferenciado. Os cinemas de shopping eram cinemas que traziam essa ideia que a cidade não tinha, segurança, estacionamento. Até hoje é um problema para quem vai a cinema de carro. Não tem estacionamento, não dá para usar, então os shoppings é uma alternativa legítima para esse público, que normalmente é o público consumista. Então ele que consolidou-se definitivamente a partir dos anos 90, e aí pôs fim a uma tradição aqui do Estado, inclusive, de cineclubismo, de salas mais populares, de cinema de rua, que hoje basicamente não existe. O cinema é um comércio, é uma indústria.
E de que maneira você enxerga essa busca pelo lucro como uma influência nessa decadência das salas? Não, com certeza, até porque dentro do shopping ele vem num complexo, né? São sempre multiplex, cineplex, artiplex, são complexos de 10, 20 salas. Então o dono da sala, na verdade o administrador, o gerente, não tem nenhuma uma vinculação com o proprietário, que o proprietário é um norte-americano de um grande estúdio, de uma grande distribuidora. Normalmente esses complexos são grupos de exibição que fazem essa gestão. Não são proprietários, por exemplo, no Pátio Savassi não tem ninguém que é dono daquelas salas, é de um complexo de fora que as pessoas ali que administram aqui, a empresa que administra lá, que administra o Shopping Cidade, que administra o shopping, são gerentes, são um elo de uma cadeia. Então isso facilita muito, porque o controle é muito maior. Uma sala exatamente como era antigamente, a sala era do exibidor. Então o cara era dono, ele tinha que pagar a conta, ele tinha que pôr todo o funcionamento, ele tinha que dar manutenção, ele tinha que revisar os filmes, ele tinha que fazer tudo isso. Isso numa grande empresa de distribuição, como um shopping, por exemplo, cada um faz nesse setor. É muito industrial isso, é literalmente puro comércio, puro projeto industrial. Então, é cada um fazendo as suas coisas. Então, digamos que tudo é lucro, né? Além dessa segurança, além dessa garantia de um retorno, porque as salas são menores também. Hoje, shoppings não tem nenhuma sala maior do que 200 lugares, 100 e poucos lugares. As boas e confortáveis têm esse pequeno número. Pensando que a média era de 1.000, né? Então é 10% de uma sala. E aí ele pode exatamente fazer 1, 2, 3, 4, 10 salas de 100 lugares. Ele ganha 10 vezes por uma que ele ganhava, pensando que aquela uma ele tinha que fazer um filme só. Em 10 ele tem 10 possibilidades. A ideia do multiplex é a possibilidade de vazar, desovar a produção, normalmente do cinema americano. De novo, é óbvio que tem as exceções de algumas pequenas, grandes produtoras, distribuidoras e até ligação com exibidores mundiais, brasileiros em particular, e mundiais como alternativa ao mercado, mas quando entram, por exemplo, no shopping, tem que fazer a concessão, ou o filme tem que ser, no mínimo, distribuído por uma dessas companhias. É o caso do cinema brasileiro. Não tem uma grande distribuidora, então os filmes que fazem sucesso têm que fazer cópias distribuídas por essas grandes empresas para entrar nesse circuito, que são deles. Então, eles não vão abrir o circuito se não entrar uma fatia para eles. E é uma fatia razoável, são 25% do mercado para o distribuidor. Então, ele investe no filme para ganhar só para ocupar a sala. Quando a sala é dele, normalmente ele ganha 50%. E aí o cineasta brasileiro, com a produção brasileira, vai, na melhor das hipóteses, ficar só com 50%. Normalmente isso é 20, 30, 40 com boa vontade, mas quando ele ganha muito, então ele tem que fazer concessão, tem que ceder, até porque o mercado é estrangeiro. Então a gente tem que, até para ocupar esse mercado, tem que negociar. E o negócio hoje é a distribuição. Não adianta você fazer um filme e achar brasileiro que você vai colocar na sala de exibição de todos os shoppings do Brasil. Você não vai, você só vai colocar se a distribuição for deles, estrangeira. Muito se fala ou se deseja o retorno dessas salas para o cenário da cidade. Mas você acredita que Belo Horizonte está apto para receber esse tipo de estrutura? Que o público de hoje, dos belo-horizontinos, é um público que vai receber esse tipo de cinema, esse tipo de estrutura, de uma maneira como recebe os filmes nos shoppings? A possibilidade de reabertura, eu, por exemplo, sou muito crítico do projeto do Paládio. Eu canso de criticar, porque era um projeto maravilhoso dentro de um cinema que já foi um dos melhores cinemas daqui e que a sala é muito pequena, muito restrita a uma exibição em vídeo e tal. Então, ele não funciona como um cinema tradicional, cinema com película, com exibições tal. Raramente ele funciona assim, porque na verdade lá no complexo do Paládio o teatro que ficou com o espaço do cinema, que é em cima, né? E assim vai ser no Brasil. O Brasil vai ser um centro popular, um centro de convenção, um outro espaço, e também vai ter uma sala de cinema com certeza voltada para uma salinha pequena, voltada dentro de um complexo maior. O próprio Pathé, vários momentos é voltado, tentativa de se reaver, de resgatar a produção, de resgatar a tradição, de fazer várias
possibilidade de exibição de filme lá. Mas com película e nesse espaço especificamente eu acho muito difícil. Muito obrigado, Thaídes. Nossa entrevista fica por aqui. Até a próxima. O programa de hoje termina aqui. Para falar conosco, basta enviar um e-mail para tvufmg@gmail.com ou acessar nossa página no Facebook, que é facebook.com/tvufmg. Temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá!